Bom, meu nome é Tatiana Belink, é um nome russo, mesmo porque eu nasci na Rússia e de lá vim aos 10 anos de idade. E depois de ter aprendido a falar português, que foi rápido, criança aprende depressinha, o grande impacto da minha infância brasileira foi Monteiro Lobato. No que eu entrei em contato com a obra de Monteiro Lobato, eu fiquei maravilhada, isto depois de ter conhecido muita literatura infantil antes de chegar aqui, porque lia desde os 5 anos de idade. Mas em nenhuma literatura encontrei o humor, a graça, o ambiente, a constelação familiar, digamos, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele mundo mágico que me encantou desde o primeiro dia. Então, meu primeiro contato com Monteiro Lobato foi como leitora, grande fã. Mais tarde, já adulta, tive a oportunidade de conhecer Monteiro Lobato, a pessoa, o homem, de conhecê-lo pessoalmente, que foi outro deslumbramento, naturalmente. E quando apareceu a televisão, e nós, meu marido e eu, Júlio Gouveia e eu, começamos a fazer programas para crianças na televisão, depois de ter feito teatro para crianças durante 3 anos, a primeira ideia de um programa permanente para crianças na televisão, evidentemente, tanto minha como do Júlio, que também era velho admirador de Lobato, era adaptar as histórias de Monteiro Lobato. Infelizmente, Lobato, nesta época, já tinha falecido, porque a televisão aqui começou em 50, 51, Lobato faleceu em 48. Não chegou a conhecer, não chegou a ver essas adaptações. Mas o fato é que durante 13, 14 anos, nós fizemos o Sítio de Pica-Pau Amarelo na televisão, e uma vez por semana, era um seriado. E aos domingos, que tínhamos um outro programa, um programa grande, Teatro da Juventude, de vez em quando fazíamos uma história de Monteiro Lobato, dos contos dele, da obra dita adulta, mas que se prestava muito bem para o programa juvenil. Então, o meu contato com Monteiro Lobato foi muito longo e muito íntimo, posso dizer, com a obra dele. E tudo o que decorre de se fazer um programa para crianças assistido pelo estado de São Paulo inteiro, depois pelo Brasil, durante muitos anos. É isso aí. Davi José. Bom, o meu contato com o Monteiro Lobato se deu... Um pouquinho de si próprio. Ah, de mim? Ah, bom. Pois é, o meu contato com o Monteiro Lobato se deu através do Pedrinho, se deu através do Júlio e da Tatiana. Eu comecei a fazer teatro infantil com eles que me levaram para essa aventura, que até hoje eu estou, de certa forma, não consegui me desligar, já tentei várias vezes, mas não consegui. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, quando o público ouvir esse depoimento, vai saber que o Pedrinho está de gravata aqui, o ex-Pedrinho, um dos Pedrinhos está de gravata, é que eu vivo um dos momentos de desligamento da aventura que Júlio e Tatiana me levaram. Mas eu fui durante anos, trabalhei com Júlio e Tatiana como ator, do TESP, depois da televisão, do Tupi. Depois eu fui para teatro de arena, aí fui para a universidade e voltei a fazer teatro de novo, televisão, cinema, e continuo ligado, de certa forma, à vida artística, mas tudo começou com o Monteiro Lobato, com o Júlio e a Tatiana. Entende? Depois eu falo, eu fui um dos Pedrinhos, entende? Ao lado da Edith Cherry, que foi a Narizinho, e da Lúcia Lambertini, que foi a Emília Inesquecível. Foi o Pedrinho principal, o que ficou mais tempo e o que mais marcou. Tá bom. Flávio Porto. Meu nome completo é Flávio Luiz Porto e Silva. A primeira abordagem que eu tive com Monteiro Lobato foi através de uma leitura de um livro que eu ganhei, eu devia ter uns 8, 9 anos, no meu aniversário do meu pai.
e chamava-se o Saci. E daí em diante, Monteiro Lobato virou uma curtição, realmente. Enquanto eu não ganhei a coleção completa, eu não sosseguei, né? Muitos anos depois, como pesquisador de assuntos culturais, no Centro de Pesquisas, no IDART, Centro Cultural São Paulo, Divisão de Pesquisas, eu fiz uma pesquisa intitulada O Teleteatro Paulista nas décadas de 50 e 60. E um dos capítulos era exatamente os programas de Júlio Gouveia e Tatiana Belink. E aí foi uma paixão total por essas duas personalidades e o prazer realmente de me debruçar no passado. Eu tinha assistido todos aqueles programas, principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Então foi como reviver todos aqueles momentos, né? Mais tarde pude ter a chance de fazer uma exposição só sobre esse mundo mágico, uma homenagem ao Júlio e Tatiana. E agora estou aqui, mais uma vez, com Tatiana, né? Bem, então agora passamos à parte do debate, do diálogo, e os entrevistadores podem fazer perguntas à Tatiana e também, ocasionalmente, ser interrogados. Eu, Davi, gostaria de fazer uma pergunta inicial, só para começar, Tatiana, a você, que é uma preocupação hoje, quer dizer, o Pedrinho, porque eu estou ligado ao Júlio e Tatiana a minha vida inteira, desde os 9, 10 anos de idade. Então eu me sinto meio da família deles, não só da família do Sítio do Pica-Pau, mas da deles. Então hoje o ex-Pedrinho já tem filhos. Hoje o ex-Pedrinho está com 2 filhos. Tem 8 anos, o mais velho, e o mais novo tem 5 anos. E eu ando muito preocupado, além de eu ter uma preocupação toda por formação sociológica, com cultura brasileira e tal, eu gostaria de saber, eu olhando meus filhos hoje, percebendo que eles assistem na televisão, até assistir, e vendo que de vez em quando, porque eles não gostam muito, assistem o Sítio do Pica-Pau hoje, que a Globo faz, e eu me lembro do que eu fazia, eu me lembro do que eu assistia, do Júlio e da Tatiana. Então eu gostaria, uma preocupação dessa com as crianças, Tatiana, o que levou você e o Júlio, de repente, a se dedicarem ao teatro para criança? Foi um interesse pedagógico, de formação, foi um interesse de... Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, porque eu teria outras perguntas para te fazer nessa linha, em função do que ocorre hoje com o teatro para criança, com a televisão, até com o nosso querido Sítio do Pica-Pau de hoje. Bom, há todo um background nisso aqui. Como eu já disse, eu vim da Europa, de uma formação europeia, e quando eu cheguei ao Brasil com 10 anos e meio, mais ou menos de idade, eu já tinha lido muitos livros, já tinha visto muito teatro. Teatro para crianças e teatro, porque na Europa se leva a criança ao teatro. Então eu já tinha assistido ópera, opereta, mesmo teatro declamado, balé, música. Então, antes de conhecer cinema até, porque cinema havia pouco na época ainda. Claro que havia Carlitos, havia Harold Lloyd, havia cinema, mas era pouco, era mais teatro. E quem começa com teatro não se desliga mais, é um micróbio que não se elimina. Então, sempre gostei muito de teatro. Continuei gostando aqui. Quando jovem, assisti todo o teatro que podia aqui, todas as Dulcinas e Jaime Costas e Procópios da vida, eu vi. E quando conheci o Júlio, meu marido, ele é filho de portugueses, também gostava de teatro. Quando ele era pequeno, a mãe dele o levava para o teatro porque não era proibido para menores. Então, ela o carregava, e ele também tinha assistido até Leopoldo Frois, eu acho. Ele tinha chegado a ver. E gostava de teatro. Então, quando nós casamos e viajamos, um dos nossos lazeres era teatro. E vimos muito teatro, inclusive teatro infantil, pelo mundo, nos Estados Unidos. E o Júlio, psiquiatra e psicólogo, e muito amante de teatro, brincou de teatro dos primórdios do TBC. Ele participou como ator amador da última peça amadora do TBC, com o nosso convidado especial, Paulo Tran,
que era meu amiguinho, irmãozinho caçula da minha amiga, companheira de banco, Gilberta, e vivia da minha casa, e nós brincávamos de teatro no quintal da minha casa, com Paulo Otran, com 14 anos, 13 anos. Quem diria que ele viria a ser o Paulo Otran que sabemos? Eu diria. Eu disse, daquela ocasião, esse aqui é um talento. Bom, então sempre estivemos ligados ao teatro. E, a certa altura, o Júlio, como psicólogo e psicoterapeuta, de repente se deu conta, ele foi talvez das primeiras pessoas em São Paulo que falou em psicodrama, dentro da profissão dele, de que o teatro pode ser um meio muito poderoso, um auxiliar muito forte na educação, não só no desenvolvimento cultural, digamos, mas principalmente no desenvolvimento emocional, intelectual e emocional da criança. E auxiliar na prevenção de desajustamentos e neuroses infantis. Que quem faz psicodrama sabe disso, hoje todo mundo já sabe, mas naquele tempo nem sabia, mas o Júlio já intuiu isso. E aí, por um acaso, porque em casa nós sempre brincávamos de teatro, mas um dia uma menininha, filha de um amigo, fazia 7 anos, e aí inventamos de fazer um teatrinho para ela, de presente de aniversário. Como ela tinha uma casa muito grande, o pai dela tinha uma casa grande, com um salão enorme, com uma lareira e um degrau assim, praticável, estava o palco pronto lá, e disse, vamos fazer um teatrinho aí. Aí o Júlio, e foi o Júlio, não eu, que escreveu um sketch, uma pecinha de 20 minutos, baseada no Peter Pan, no qual eu era a mamãe, ele era o papai, o pai da menina era não sei quem, o tio era o Capitão Gancho, assim por diante. Fizemos essa brincadeira. Acontece que nessa festa estavam umas senhoras beneficentes, bem-fazejas senhoras, da nossa sociedade beneficente, ficaram encantadas e disseram, aumenta isso para 1 hora, para 40 minutos, e a gente faz um espetáculo beneficente no Teatro Municipal. E foi feito. Estreamos estrondosamente no Teatro Municipal, com o Teatro Municipal lotado, porque as senhoras venderam os ingressos. E acontece, por acaso, que o secretário de Cultura da época era o Brasil Badec, que está aí ainda, e o próprio prefeito, com os seus netos, assistiram o espetáculo. E gostaram tanto. Por sinal que esse espetáculo teve cenografia do Ruggiero Jacobi, que era um dos italianos do TBC. E foi muito feliz o espetáculo, deu muito certo. E aí nos convidaram para fazer teatro, para a prefeitura, para o departamento de cultura da prefeitura, fazer todos os fins de semana um teatro infantil. A prefeitura facilitaria tudo, e foi uma época de ouro. Nenhum teatro infantil teve a sorte que nós tivemos, porque a prefeitura dava todos os teatros, quer dizer, cada montagem nossa começava no Municipal, ia para a Cultura Artística, para o Santana, que ainda existia, para todos os teatros que depois foram derrubados, Colombo, São José, teatros lindíssimos, né? Para os cinemas de bairro, para os auditórios das bibliotecas, para todos esses teatros que naquela época, um ano depois, foram construídos e foram inaugurados por nós, esses teatros da prefeitura. O Leopoldo Frois, que também já foi derrubado, o Paulo Herói, Arthur Azevedo, todos esses teatros, os teatros das bibliotecas, foram inaugurados com o nosso espetáculo. E então cada espetáculo nosso fazia a ronda do centro para a periferia, até os bairros mais distantes, no Moinho Velho, em todo lugar. A prefeitura dava o teatro, dava o maquinista, dava a cenografia, imprimia convites, ingressos numerados, gratuitos mas numerados, para se dar ao respeito, programas impressos e divulgação. Uma perua passava pelo bairro onde ia na véspera e no dia, anunciando o teatro. E não satisfeitos com isso, ainda mandavam um ônibus buscar as crianças nos parques infantis e lotavam o teatro de crianças sem adultos para atrapalhar. Então era uma
maravilha. Era uma maravilha, era uma delícia, porque tinha um público perfeito, em condições perfeitas, e para nós foi assim uma escola, uma academia. Interessante notar como o mesmo texto do Teatro Municipal, o público do Municipal reagia completamente diferente do público do Moinho Velho, ou do Ipiranga, por exemplo. Isso é todo um capítulo, algum dia eu vou escrever um artigo sobre isso, em algum lugar, porque foi realmente muito importante. Bom, isso durou quase 3 anos. O TESP surgiu como? Foi o TESP. Era o Teatro Escola de São Paulo. O nome, porque era um grupo amador, né? Os nossos atores eram todos amadores, eram estudantes, eram profissionais liberais, era gente de todas as profissões que dava o seu fim de semana para essa brincadeira que não era brincadeira, era muito séria. E aí apareceu a televisão. E nós éramos o único teatro infantil permanente de São Paulo naquela época. Acho que éramos o único, talvez. Não, naquele tempo éramos mesmo o único. Bom, acontece que o Rogério Jacob, que foi convidado para ser diretor artístico da então TV Paulista, nos convidou para experimentar, para brincar, fazer um espetáculo de televisão. E nós fizemos uma historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi o Júlio que escreveu ainda. A Pílula Falante, e depois mais um, já com a Lúcia Lambertini, que era do nosso grupo amador. Tatiana, deixa só para registrar, eu queria ainda só te fazer uma pergunta. Como é que era o pseudônimo do Júlio mesmo, que ele escrevia de vez em quando? Era Júlio e eu, nós tínhamos o mesmo pseudônimo, nós éramos Carlos Ney. Isso, exatamente. Então... Está registrado na Sociedade de Autores Teatrais até hoje. Carlos Ney é Júlio Gouveia e Tatiana Milig. Tá bom. Você acabou de esclarecer um mistério para mim. Quando eu fiz o levantamento todo, eu via Carlos Ney e falei, ué, quem é esse Carlos Ney? Só agora eu descubro que era o Júlio e a Tatiana, né? Tatiana, eu gostaria que você mencionasse um pouco aquela primeira experiência que você teve no Natal de 1951. Mas estava chegando lá. Estava chegando lá. Então fizemos com Lúcia Lambertini e Aide Bittencourt. Foi o primeiro Peter Pan nosso, porque a peça com que estreamos no Municipal era Peter Pan. Aliás, dessa peça estreou também Clóvis Garcia, como papai. Foi a estreia mundial do Clóvis, que depois foi crítico e agora é professor, etc. Especialista em teatro, em geral, e teatro infantil em particular. Mas foi um sucesso, porque começaram a telefonar e querer já comprar o programa, que nem existia sequer. E nós estávamos muito às voltas com o teatro, nem dava. Foi só assim uma experiência. Mas no fim daquele ano, que foi o ano de 50 para 51, a Tupi... 51. 51. A Tupi, a TV Tupi, nos convidou. Nós estávamos então com uma peça que tinha uma história de Natal, que tinha uma cena com o Natal, que era Os Três Ursinhos. E eles queriam fazer um programa especial para as crianças, a TV Tupi, pela primeira vez para as crianças de São Paulo, um programa de Natal, de fim de ano. Então nos convidaram, perguntaram se não queríamos levar esse espetáculo para o estúdio da Tupi para ser transmitido. Claro que a gente queria, todo mundo ficou muito encantado. E lá se foi o nosso espetáculo para a TV Tupi. E no dia seguinte, já pediram para o Júlio um programa semanal para crianças de meia hora ou 40 minutos, e ele aceitou. Era o programa Fábulas Animadas. Que eram fábulas animadas, eram exatamente isso. Aí eu já comecei a escrever. Fábulas de Fedro, de La Fontaine, de fábulas russas, fábulas brasileiras, fábulas, bichinhos e outras mamunhas, muitas fábulas. Aí, depois de uns 2 meses disso, Tatiana, surgiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso, é só para interesse, assim, que eu acho que é bom isso ficar registrado. Como é que você começou a escrever? Você já escrevia antes? Você disse, aí eu comecei a escrever. Você já escrevia antes? Não, eu não escrevia para teatro nem para televisão mesmo. Quer dizer, para o teatro, o nosso teatro da prefeitura, eu já escrevia. Já fazia lá umas
adaptações, algumas das peças. Eu traduzia muito. Traduzia do russo, do alemão, gostava de traduzia poesia, atrevimento, né? Não. Audácia. Porque eu me lembro, Tatiana, de repente, às vezes você fazia em 3 dias, 2 dias, Mas um depois dia. eu peguei uma técnica, né? Porque, como eu ia dizendo, né? Começamos com Fábulas Animadas, aí logo nos pediram mais um programa, e aí o Júlio disse, bom, vamos fazer Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí fomos falar com Dona Purezinha, né? O Lobato já tinha falecido. Fomos falar com Dona Purezinha, pedir autorização, ela nos deu os direitos imediatamente, conhecia a gente, não sabia que não íamos estragar nada. Cedeu os direitos, e aí, aquelas 2 primeiras histórias que já tinham sido feitas, assim, meio de brincadeira na TV Paulista, começaram o programa na Tupi, e dali em diante eu comecei a escrever os programas, porque o Júlio estava muito ocupado, dirigindo, preparando, arrumando. Cuidando da vida da garotada, inclusive da minha. Tatiana, você falou em direitos, só uma coisinha também que eu gostaria de... eu não me sei disso, você uma vez me falou, esses direitos do sítio, da obra de Monteiro Lobato, para televisão, para teatro, para cinema aqui no Brasil, parece que ficaram com vocês. Não. Não? Ficaram durante muito tempo. Durante anos e anos ficaram conosco. Depois que nós saímos, né? Paramos, foi em 63, 64 que o Júlio saiu da Tupi, da televisão. Voltou para o consultório. E em 68, a pedidos insistentes, fizemos mais um ano, 14 meses, já com videotape, porque antes era tudo ao vivo, né? Em 68 até 69 foi na Bandeirantes. Aí já foi todos os dias e com videotape. E depois parou. Aí nós simplesmente abrimos mão dos direitos, porque não íamos fazer mais. E aí acabou. Aí, infelizmente, caiu na mão da Globo. Você que falou isso. Eu tinha uma enorme esperança quando caiu na mão da Globo, viu? Pensei, bom, como vai ser bonito agora. Mas foi assim. Agora, depois disso, logo pediram mais um programa, e aí nasceu o Teatro da Juventude, que no começo se chamava Era Uma Vez, era um programa de domingo. Era um programa grande, de 1h15, 1h30, a gente tinha tempo, à vontade. Tatiana, então era um especial todos os domingos. De vez em quando, Monteiro Lobato também. Só para registro, já que você mencionou Fábulas Animadas na TV Tupi, o programa estreou em 3 de abril de 1952. Nada como um pesquisador para informar a gente. O Sítio do Pica-Pau Amarelo estreou em 3 de junho de 1952. E Era Uma Vez, que depois passou a ser o Teatro da Juventude, estreou em 5 de abril de 53. Apenas em 54 é que passou a ser o Teatro da Juventude. Inclusive, já que você abordou esses programas, você podia falar também por que o Teatro da Juventude, aliás, o Era Uma Vez se transformou no Teatro da Juventude. Porque quando era Uma Vez, era um teatro bem para criança. Eram contos de fadas, histórias bem infantis. Mas começou a despertar um interesse tão grande do público, o público realmente se manifestava, e os ibopes mostravam que havia um público muito grande, então resolvemos abrir o leque, aí abrir a perspectiva para um público mais amplo. Quer dizer, fazer histórias para qualquer idade, mas que interessassem também as crianças sempre. Então aí entraram... E criança é um conceito muito elástico, né? Há criancinhas de 3 anos e uma criança de 10 anos não é igual a uma de 13 e uma de 14 não é igual a uma de 8. Mas há assuntos que, num certo nível, numa certa leitura, interessam a todos. Certo. Tatiana, parece que vocês tinham uma grande liberdade dentro da TV Tupi. Então eu gostaria que você explicasse se havia um contrato, se vocês estavam ligados à direção ou se tinham liberdade de escolher o tema que quisessem. Nós nunca assinamos contrato nenhum. Jamais tivemos contrato. Em 14 anos era tudo no fio de barba, como se dizia naquele tempo. Não havia contrato. Contrato tinha a emissora com os patrocinadores,
quando apareceram os patrocinadores, que foi logo. E de tal forma os nossos programas eram importantes, tinham Ibope, era assim, carro-chefe, fora os grandes programas da Tupi, que eram o TV de Vanguarda, o Grande Teatro Tupi, aqueles musicais grandes que eles faziam, e o nosso programa eram os programas mais importantes. Tanto assim que quando terminava um contrato entre a Tupi e o patrocinador, eles conservavam os programas no ar 2, 3 semanas, às vezes 1 mês, 2 meses, não porque faltassem patrocinadores, mas porque nós escolhíamos o patrocinador. Não era qualquer patrocinador que nos servia, porque como a intenção do Júlio era clara, declaradamente educacional, formativa, ele não podia aceitar um patrocinador para anunciar um produto que ele não aprovasse, por exemplo. Né? Você lembra qual era? Você lembra? Está me lembrando de coisas agora, Tatiana. Eu estou começando a me lembrar de coisas. Você lembra qual era? Quando eu fui fazer o Teatro da Juventude, foi em 54. Eu me lembro, no dia 4 de 54, eu estreiei com vocês fazendo Tom Sawyer. Eu fazia o Ben Rogers. O Sérgio Rosenberg fazia o Tom Sawyer, no Teatro da Juventude. E sabe quem era o patrocinador? Se não me engano, confirma isso, vê se você lembra. Parece que era Grande Teatro Infantil Gardano. Chocolate. Havia muito chocolate na nossa vida. Depois a Lacta foi muito chocolate. Tatiana, olha. Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Eu quero te... Completo Puritas. Eu quero te fazer uma pergunta, Tatiana, que vou emendar um pouquinho. É bom essa parte histórica. Eu vou emendar um pouquinho com aquela primeira pergunta que eu fiz. O que levou você e o Júlio a fazerem teatro para criança? Você já falou, o Júlio, como psicólogo, psiquiatra, a preocupação agora, você falou até na escolha do patrocinador. Agora, a minha preocupação, quer ver? Então fala tu, e aí depois eu faço essa pergunta que eu quero fazer. Porque a minha motivação, sempre fui muito ligada em leitura. Como eu disse, eu comecei a aprender a ler aos 4 anos, aos 10 anos e meio eu já tinha lido montes de livros, continuei lendo que nem uma desesperada a vida inteira, até hoje eu não sei dormir, eu não sei sem ler, eu não sei ficar sem ler. Eu não sei ficar quieta sem ler. É uma neurose que eu vou qualquer. Bom, e desde pequena, aqui, quando eu estava na escola, havia pouca coisa para criança em português. Eu tinha lido os meus livros, e os meus Mark Twains e outros, em russo e alemão, que eram as línguas que eu falava quando cheguei aqui. E aqui li tudo o que havia, principalmente Monteiro Lobato. Mas ainda havia pouca coisa e eu tinha tanta vontade de conversar sobre as minhas leituras, eu não tinha com quem as minhas coleguinhas não liam, ou pelo menos não tinham lido os livros que eu tinha lido. E eu tinha vontade de repartir sempre, de partilhar as minhas emoções de leitora. E depois que cresci, quando comecei a escrever para crianças, era essa vontade de dar livros para as crianças, de interessar as crianças pelos livros. Tanto assim que a ideia de começar todos os programas com livro foi minha ideia. Eu disse, Júlio, vamos partir do livro. A começar com o livro e acabar com o livro. Vamos promover o livro. Vamos mostrar para as crianças que teatro é bom, cinema é bom, televisão é bom, mas nada é melhor do que um livro. O melhor espetáculo é o livro, porque é o mais criativo. Agora acho que está na hora de eu fazer a pergunta. Você também está nervoso? Eu faço já, Flávio. É o seguinte, Tatiana. Você está falando isso do livro, da literatura, da fábula. Eu conheci toda a obra de Mark Twain, conheci o Collodi, Pinóquio, tudo através. E foi uma experiência tão gostosa, porque eu lia pouco, entende? Mas eu vivia esses personagens através de vocês, entende? E vivia esse mundo todo. Agora, Tatiana, você não acha que toda essa preocupação de repartir, como você estava dizendo, suas emoções, aquilo que você via nos livros, você não acha, eu quero trazer um pouquinho para agora, você não acha que o que tinha de forte, o que eu sinto hoje, quando eu lembro daquele tempo, quando eu lembro do teu trabalho, do Júlio, é que vocês se apoiavam muito em literatura, vocês se apoiavam muito nos grandes clássicos da literatura universal e pegavam o que havia de melhor daí, Lobato aqui, no caso de criança, e
como vocês estavam preocupados com crianças, vocês se preocupavam, sobretudo, o que eu me lembro, e hoje o que eu me lembro de vocês, e do que eu fazia naquela época, e do que eu via, vocês se preocupavam em passar para a criança certos valores, uma mensagem ética, claro, certos valores éticos, já conquistas do homem, da humanidade, claro, certos valores que imorredouros, que continuam, que sempre existiram, e que é a matéria-prima, eu acho, da literatura. A literatura lida com isso, lógico, e com as emoções a partir disso. Isso. Então eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que o teatro infantil hoje, eu sinto isso com raras exceções, claro, e raras e excelentes exceções, que houve uma preocupação hoje de se definir muito mais a partir dos conceitos das ciências humanas, da psicanálise, da psicologia, da pedagogia moderna, uma tentativa de se definir anteriormente o que é a criança, qual a função do teatro infantil e depois se tentar fazer um teatro para a criança a partir disso, ao invés de fazer o que vocês faziam, que era pegar os valores éticos, os valores morais universais do homem e tentar passar. E me parece, Tatiana, desculpa eu estar arredando um pouco, me parece que hoje eu sinto essa tendência a se definir o que é criança, se definir o que é o teatro para criança e então vai se fazer o teatro para criança. Isso acabou levando a uma valorização muito mais do aspecto lúdico, entende, da participação da criança no palco, e se esqueceu do caráter formativo, humano, ético maior. Então eu gostaria que você dissesse alguma coisa. Mas não há dúvida, eu vivo falando nisso, eu vivo escrevendo sobre isso, eu vivo... Em todas as palestras eu falo nisso. Agora, hoje, à noite, vai começar um seminário de dramaturgia. Começa da Folha, no auditório da Folha, e vai para continuar lá no TUSP, no Teatro do Itaim. E vai haver uma sessão de dramaturgia para crianças, em que eu espero que se aborde tudo isso. O que está acontecendo justamente é isso que você falou. Querem brincar e não querem transmitir nada. E pensam que é possível não transmitir nada. Quem não transmite nada, transmite o nada. Transmite a alienação, a coisa nenhuma. Afasta. Quer dizer, é uma mensagem negativa. Só uma coisinha. Não há nada sem mensagem. Tatiana, lembrando disso, até eu lembro agora de 2 exemplos. Eu fazendo o Tom Sawyer. Por exemplo, o Tom Sawyer, eu me lembro, eu nunca tive com vocês, com o Júlio me dirigindo, o Júlio nunca teve nenhuma preocupação comigo se eu andava direito, se eu andava, pisava torto, aliás, piso até hoje. Ele apenas disse para minha mãe, eu preciso levar no ortopedista para ele pisar direito, para não ter problema de coluna depois. Mas ele nunca se preocupou se eu falava assim, assado, como é que era a minha voz, apenas. Eu me lembro, eu era um pouquinho gago, e ele, como bom psicólogo, ele percebia, ele tinha um jeito de me tratar. Ele também é um pouquinho gago. Ele também. Mas eu sei que deu certo, passou, e eu acabei fazendo. E a Tatiana não tinha essa preocupação corporal, com expressão corporal, não tinha nada disso. Preocupação com a expressão facial. Com a expressão facial. Com o que o rosto reflete do interior. Exatamente, com a compreensão daquilo. Mesmo porque a televisão, especialmente naquele tempo, era primeiros planos e planos médios, em que a paisagem era o rosto. Então, veja uma coisa, Tatiana, eu me lembro do Tom Sawyer, o Tom Sawyer, por exemplo, o que passava, e o que ficou para mim hoje, é engraçado. Tom Sawyer fugia da escola para ir pescar e caçar e brincar com Ben Rogers, tomar maçã do Ben Rogers, fazer... Entende? Que era o coleguinha dele. E a tia Polly, eu fiz isso, claro que eu fiz isso depois. Eu também fugi da escola para ir. E a tia Polly, querida Lúcia Lambertini, vinha, puxava a orelha do Tom Sawyer, a minha orelha, entende? Deixava o Tom Sawyer de castigo. O irmão, o Cid, que era o menininho serinho, certinho, que estudava quadradinho, que estudava direitinho, ficava rindo do Tom Sawyer, entende, que ele estava de castigo. E o Tom Sawyer depois ficava privado da geleia, e de noite ele ia, subia na escada, enfiava a mão no pote de geleia, a tia Polly pegava ele escondido,
dava ali uma bronca, puxava ali a orelha novamente, ele ia dormir de orelha quente, só que terminava sempre a tia Polly, no fundo passava uma profunda ternura Lógico. pelo Tom Sawyer, uma profunda Compreensão de tudo aquilo. Esse mesmo exemplo, Tom Sawyer com a Beck, na escola dominical. Tom Sawyer fugia, não estudava, de repente o Tom Sawyer, por amor, o mesmo amor da tia Polly, a mesma compreensão da tia Polly por ele de repente passa em primeiro lugar. Cid nem esperava. Motivação, né? Motivação. Essas coisas, esses valores éticos, essas coisas, entende? Mas isso era toda a intenção. E até hoje eu falo sempre nisso. O pessoal que faz teatro infantil, hoje, como você disse, com honrosas exceções, quer fazer a cabeça das crianças. Quer dizer, fazer a cabeça cada um com a sua própria ideologia, com perdão da palavra. Mas acham que eles não fazem, os outros antigos sim, é que faziam. Pois sim. Quer cada um fazer a cabeça, que eu odeio essa expressão, fazer a cabeça, mas é o que eles querem fazer, cada um com a sua ideologia e falando mal da do outro. Ao passo que a nossa ideia não era fazer a cabeça de ninguém, era abrir a cabeça das crianças, abrir os olhos, abrir as orelhas, para um dia poder abrir a boca. Usando a própria cabeça. Né? Então a coisa é essa, não é impor nenhuma ideologia. É abrir os olhos, abrir o senso crítico, usar o senso humor, que é uma forma de senso crítico, que é muito importante, importantíssimo. E brincar também, tudo bem, lúdico também, claro. Todos os gêneros são bons quando são bem abordados, bem feitos. Mas a nossa ideia era realmente abrir a cabeça, abrir os olhos, estimular o senso crítico. Brincar também, Tatiana, só que veja uma coisa, eu me lembro, eu brincava muito com vocês. Eu vou contar, mas eu brincava na vida. Eu não brincava no palco. No palco, ou em cena, no estúdio, eu ia com era uma responsabilidade. Era uma responsabilidade muito grande que vocês me passaram, porque a gente ensaiava para o Teatro da Juventude, quarta, marcava com giz no chão, começava a ler o texto com mesa, quinta já ensaiava o primeiro ato, a primeira parte, sexta ensaiava para fazer ao vivo no domingo de manhã. Então eu entrava com muita responsabilidade. Mas na vida eu brincava muito, eu jogava futebol, eu corria atrás de balão. E me lembro em 58, decisão da Copa do Mundo, a gente estava na Tupi, você fez uma adaptação, nós estávamos fazendo a série do Tom Sawyer, você fez de repente uma adaptação da Sopa de Pedra, porque era o dia, no horário do futebol, Teatro da Juventude. E eu me lembro que eu vestido de Tom Sawyer no Sumaré, o céu estava coalhado de balões com bandeira brasileira e foguete, o Brasil estava jogando na Suécia, campeonato do mundo, eu corria atrás de balão e ia o Henrique Canales, irmão do Walter Sturt, o Henrique já faleceu, ia atrás de mim e me pegar para entrar em cena, porque o jogo estava acabando, o Teatro da Juventude ia entrar, e eu estava pegando o balão vestido de Tom Sawyer. Daqui a pouco eu entrava aí, ia, lavava o rosto, ficava sério, e aí íamos fazer aquela adaptação à Sopa de Pedra. O que eu acho, que o pessoal bota a criançada para brincar no palco, entende? Partindo de uma definição da criança, isso de modo geral, claro, e esquece que a literatura, tudo isso que vocês fizeram, que eu acho que é uma coisa, que é o caminho que você tem que seguir, pena, eu gostaria de poder ser o herdeiro de vocês, entende? Só que eu estou pela sociologia e pela economia, e eu acho que esquecem de partir de uma definição do mundo de hoje, o que a criança vai encontrar, Tatiana, no mundo de hoje, e dar certas coisas, exatamente abrir, não é fazer a cabeça, é abrir os ouvidos e os olhos, entende? Para essa criança poder falar alguma coisa com sentido nesse mundo de hoje. Então o pessoal fica definindo a criança. Sempre foi essa a intenção. Tatiana, eu queria voltar um pouquinho atrás. Na hora que você estava falando que a ideia de colocar aquela estante de livros e que vinha o Júlio, ele tirava o livro e aí começava a contar a história, eu estava me lembrando uma coisa. Quando eu era criança, os professores falavam que as histórias em quadrinho não deveriam ser lidas, que aquilo fazia mal, que a criança não lia mais, etc. e tal. Depois veio a televisão. Então, eu queria que você respondesse se acha que realmente a televisão aliena e como que vocês resolveram o caso exatamente no tempo dos programas, né? Mas eu acho que a televisão, veja, hoje em dia há uma tendência de botar a culpa dos males do mundo na televisão. A televisão é um espelho, não é culpada de coisa nenhuma, ela só reflete. Né? E é um instrumento poderosíssimo, um veículo importantíssimo, e veículo não tem culpa de nada.
da carga que põe nele. Um caminhão pode transportar dinamite, pode transportar laranjas e pode transportar qualquer coisa que ponham nele. Para mim, a televisão é um caminhão. Transporta e transmite aquilo que põe nela, como um computador que faz aquilo para que é programado. Então, a nossa programação, a ideia era realmente divertir, né? Era lúdica, prender a atenção, emocionar, porque todo mundo gosta de emoções, e criança também. Então, criança é gente, parece gente. E queríamos também pôr no nosso caminhão uma mensagem inteligente, quer dizer, uma mensagem que estimulasse a inteligência, as emoções, que ajudasse a criança a crescer, enfim, né? E também chamasse a sua atenção para algumas coisas que a gente achava importante. Então, como eu já disse, para mim, leitura, essa atividade solitária, porque a leitura é uma atividade solitária, é uma atividade de concentração que nenhuma outra atividade dá, a não ser talvez ouvir música, né? E que é importantíssimo para o crescimento interior da pessoa. Então queríamos remeter o espectador para uma outra atividade em que ele participa ainda mais. Essa participação, agora eu vou voltar para o que o Davi falou. O falso conceito de participação, quer dizer, o pessoal que acha que chamar a criança para o palco, coisa que na televisão não dá para fazer, felizmente, mas enfim, no teatro, puxar por ela, pedir respostas, provocar uma gritaria, isto é participação? Isto não é participação, isto é excitação, é brincadeira. E brincadeira também tem hora, tudo bem. Mas o teatro, no espetáculo, a participação é intelectual e emocional. Quando o espetáculo é bom, quando ele é realmente empolgante, a pessoinha sentadinha na sua cadeira fica empolgada, exatamente isso. Ela fica mesmerizada, ela fica presa e vivendo dentro dela todas as emoções, todas essas emoções que mais tarde se transformarão em ideias. Ao passo que a brincadeira de correr e de gritar é muito boa na hora, é uma brincadeira, é um passatempo. É verdade que às vezes faz perder o apetite para o almoço, faz perder o sono para a siesta, mas isso tudo não tem importância, é divertido na hora. Faz com que a mãe ache que a criança se desinibiu. Pois é válido, de certa forma. Mas não é espetáculo. A participação do espetáculo é a participação intelectual e emocional. E é importantíssima. E na televisão, remetendo ao livro, a criança acaba pegando um livro, lendo, aprendendo a conviver consigo mesma, a usar sua própria cabeça, a pensar. E o livro é importante porque não passa, de repente, como um espetáculo, do qual você depois fica pensando. O livro você pode parar, pode voltar, pode reler, né, uma página, pode parar para pensar. É tão importante que quem aprendeu a ler, não foi apenas alfabetizado, mas aprendeu a ler. Este é um dos problemas da nossa escola. Alfabetiza, mas não ensina a ler. Sabe o quanto isso é importante. Tatiana, eu queria que você contasse o caso daquele concurso que vocês fizeram, dos desenhos. Não foi um concurso, foi uma pesquisa. Uma vez, Júlio resolveu fazer uma pesquisa e pediu pela televisão às professoras dos grupos escolares, das escolas primárias, que encomendassem às crianças um trabalho sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, sobre o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, para as crianças pequenas, as menores, né, do primeira e segunda série primária, que fizessem um desenho, e as maiorzinhas, terceira e quarta, que era essa a divisão, né, que fizessem uma redação, uma composição, e mandassem para nós. Não tinha prêmio, não era concurso, era uma pesquisa mesmo, era interessante. E foi assim, pegou como fogo na mata. O que veio de todas as escolas, de todos os grupos escolares, pilhas, montes, você lembra, Davi? O que veio
de desenhos e de cartinhas, de redações. E fizemos uma classificação, tive um trabalho enorme, separei uns e outros e tal, para escolher os mais interessantes para fazer uma exposição que nós fizemos depois uma exposição na Comissão Estadual de Teatro. E o interessante foi que os desenhos eram mais interessantes do que as redações. Das crianças menores, desenhos espontâneos, que ninguém faz um desenho por uma criança, faz, mas é muito raro. E se vê logo. Então, falavam mais. Nós aprendemos mais dos desenhos do que das redações. As redações, em geral, eram mexidas. A gente sentia que havia sugestões, havia correções, etc. Tinha coisas interessantes, mas não tanto. Mas os desenhos eram sensacionais, né? Agora, a surpresa que nós tivemos, porque nós esperávamos que o desenho que aparecesse mais, quem apareceria mais seria a Emília, todo mundo esperava. E a Emília teve um segundo lugar. O que apareceu mais nos desenhos das crianças era a mão do narrador tirando o livro da estante. Era o vídeo com os livros na estante e a mão tirando o livro com o punho, com a abotoadura brilhando. Né? Porque o Júlio ganhou de abotoaduras naquele tempo, todo mundo lhe dava abotoaduras. E o Júlio gostava, e ele punha aquela mão com paletó e o punho francês com a abotoadura, tirava o livro da estante. E foi o que mais apareceu. E curiosamente a imagem que eu mais tenho até hoje na mente é essa, exatamente. E o que ele dizia, né? Abertura e o encerramento. Isso é uma outra história que fica para outra vez. E entrou por uma porta, saiu por outra, quem quiser que conte outra. Né? Até hoje falam nisso. Tatiana, eu gostaria que você voltasse um pouco para o sítio do Pica-Pau Amarelo agora e me falasse como é que foi a série na TV Tupi, o que vocês encenaram de Monteiro Lobato, como era feita a escolha dentro da obra de Lobato, como era feita essa adaptação e como é que vocês enfrentaram o problema da linguagem, que você mesmo uma vez falou, a linguagem desabrida de Lobato, né? Então tinha Anastácia, chamada de negra beiçuda na televisão, ficava uma coisa muito forte. Eu não chamava de negra beiçuda na televisão. Como é que fizeram tudo isso, né? Não, como nós começamos nos dirigindo à criança pequena, começamos realmente pelo primeiro livro, pela Pílula Falante, né? A Emília aprendendo a falar, depois o casamento da Emília, depois aquela história as histórias do primeiro livro, né? O Reino das Águas Claras. E foi muito engraçado, porque como era tudo ao vivo e nada havia sido feito ainda, ninguém sabia como fazer aquilo, a gente tinha que bolar, inventar tudo. Então, eu dava muitas ideias só, até que dava. Eu disse, Júlio, põe o nosso aquário na frente da câmera. Nós tínhamos um aquário em casa bonito, cheio de peixinhos e plantinhas. Eu disse, põe na frente da câmera e filma através do aquário. E você vai ter o movimento, os peixinhos se mexendo, as plantas se mexendo, e os atores, através da água, lá representando o que tinham que representar. E funcionou, que foi uma beleza. Foi assim uma bolada na hora. Porque o Júlio disse, mas como é que a gente vai dar impressão de água, tal e coisa? Disse, bota o aquário na frente. E funcionou. Então cada vez era um desafio, cada vez a gente tinha que inventar a trucagem que tinha que ser feita na hora, ao vivo. Era uma loucura completa. E sempre funcionou. Você se lembra de muito acidente, Davi, de não ter funcionado alguma coisa? Era tudo tão planejado, era tudo tão previsto, e o entrosamento da equipe era tão grande que tudo funcionava. O truquinho do pó de pirlim-pim-pim. Que era Que, aliás, a Globo também não faz isso aí. Me desculpe, eu não tenho nada contra a Globo, mas tirar o pó de pirlim-pim-pim. Que besteira, né? Mas que coisa. Bobeira. E o truquinho que era feito. Entende? Era uma roda com uma espécie de sol que girava, né? Isso, girava uma roda como se o tempo passasse, desfocava um pouco a câmera, mas isso tinha uma coisa, eu vou fazer uma confissão aqui. Já tá tudo com filho grande aí, né, Tatiana? Então é o seguinte, a Narizinho, Edith a Edith é um pouquinho mais velha que eu. E deve ser uns 2 anos mais velha que eu. Naquela época eu tinha o quê? 13, Edith 15, a Edith era muito bonitinha. Continua, via lá anteontem. É? Uma belezinha. Muito, faz tempo, faz uns 10 anos que eu não vejo a Edith. Aliás, a última vez que eu vi a Edith foi com a Lúcia. Quando nós fizemos, houve um encontro com o Pedrinho, a Narizinho e a Emília, acho que foi em 76, eu acho. 77. Foi a última vez que eu vi a Edith junto com a Lúcia. Bom,
ali, na hora do pó de pelim-pim-pim, o truquinho que você e o Júlio inventaram de girar uma roda do tempo assim, com a câmera desfocava, o Pedrinho, a Narizinho e a Emília, eles se encostavam a cabeça um no outro e faziam assim, olha. Faziam um movimento circular meio assim, de tontura assim, com o pó de pelim-pim-pim para viajar no tempo. Nessa hora, o Pedrinho Davi gostava de encostar a cabeça na Narizinho Edi e de ficar girando levemente. Então eu esperava toda hora, será que vai ter, a Tatiana vai pôr o pó de pilim-pim-pim no próximo sítio? Será que vai ter o pó de pilim-pim-pim? Eu ficava semana, porque eram as quartas-feiras. Mas todos os menininhos estavam apaixonados pela Edi. O Ricardo, meu filho, era a primeira grande paixão da vida dele, a Edi nem sabia, coitado. Aliás, eu quero, só a título, é quase, Tatiana, um depoimento que eu acho que casa com tudo isso, e aí você continua essa história do sítio ali, dos livros do Monteiro Lobato, que é o seguinte, quase um depoimento que eu acho que isso é importante, e eu nunca te disse isso, Tatiana. É que, não, eu nunca disse, eu sempre falei das coisas, das lembranças que a gente tem, do trabalho importante que vocês fizeram, que eu tive a sorte de participar, mas é o seguinte, uma coisa é básica, quando você fala de tudo que foi feito, da criatividade, de bolar, como botar o aquário na frente da câmera, tudo isso, havia uma coisa naquela época, e por isso que ficou até hoje, fundamental no TESP, no trabalho do Júlio e da Tatiana para criança, que era a relação de trabalho, era a relação das pessoas. Eu não podia... A equipe, né? A equipe, era a relação, como o Júlio e a Tatiana se colocaram diante das crianças com quem trabalhavam, diante dos pais das crianças, porque eles conheceram meu pai, conheceram minha mãe. Minha mãe e o Júlio, eu cresci com ele, com a Tatiana, a tal ponto que passou, todas essas pessoas que trabalharam juntos, a gente convivia na casa de vocês. Depois do espetáculo, a pessoa ia lá para casa, né? No domingo tinha o almoço lá em casa, um tacho de feijoada, de arroz de Braga, todo mundo ia comer lá. Tinha uma vida, um conjunto, era um grupo onde eu, com meus problemas, depois da adolescência, o meu confidente era o Júlio, eu ia conversar com o Júlio. Mas o Júlio fazia psicoterapia com a Tupi inteira lá. Exatamente. Não, e sobretudo com toda essa garotada. E com as crianças era uma responsabilidade dele, né? E isso era o fundamental que havia. Tanto que todos, por isso eu até penso, Tatiana, eu não ousaria dizer isso, mas eu gostaria de ter tempo de ver isso, porque é uma coisa que eu acredito. Eu acho que por causa disso, além de toda a postura ética, formadora, preocupação ética que vocês tinham, essa era a vida de vocês. Esse trabalho era a vida de vocês. Nós participávamos de uma aventura que era a vida de vocês, onde vocês estavam inteiros nisso. Entende? É verdade. Né? Então, é por isso que passou a ser a vida de uma geração inteira aqui em São Paulo. Que eu acho que isso está na base, sabe? Passava isso no ar. Isso passava. E ficou. Ficou tanto que eu encontro pessoas hoje que há uma identificação comigo, por ser da mesma geração, por ter assistido o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas continua. Eu acho que remeteu realmente a uma postura de interesse e respeito perante a cultura, perante a arte. Isso foi importante realmente. E a ética, né? Mas onde é que nós tínhamos parado? Você perguntou como é que eu escolhia as histórias. Bem, primeiro, como eu disse, foi o primeiro livro porque era o mais infantil. Depois... Eles dão um sinal. Depois também havia o possível. Quer dizer, a gente bolava muitos truques, muitas coisas a gente conseguia fazer que pareciam impossíveis, mas algumas eram realmente impossíveis, porque não havia externas, era tudo feito do estúdio. Então a gente fazia milagres, fazíamos coisas incríveis. Por exemplo, a viagem ao céu, em que o anjinho passa voando, vem voando e desce do sítio. Você lembra como é que foi feito? Fizeram uma corda, um cabo, no alto, lá no alto, no forro do estúdio, inclinado, como corda de circo, né? Para o malabarista dar na corda. E penduraram uma espécie de um balancinho, no qual a menininha, era uma menininha de 4 anos, um cara de anjinho mesmo, que hoje é psicóloga importantíssima, né, a Lia Rosenberg.
vestida de anjinho, deitada de barriga em cima daquele balancinho, com cordas invisíveis contra o fundo preto, em que aquilo descia, tinha uma pessoa esperando por ela embaixo, e ela passava, descia pela corda, escorregava, assim, a câmera pegando, o anjinho voando, descendo do sítio. Todo mundo pensando que a criança ia morrer de medo, e criança não tem medo, não tem medo de medo, quando tem uma coisa importante para fazer, não tem medo de coisa nenhuma. Ela desceu voando, com o maior sorriso, e a coisa funcionou e ninguém entendeu como é que fizemos o anjinho voar. Então era assim, cada espetáculo era um desafio, uma bolada, mas muitas coisas não dava para fazer. Então nós pusemos vaca no estúdio, nós pusemos cabra no estúdio, nós pusemos camelo, mas rinoceronte não podia, não tinha. Nem havia o rinoceronte, então as histórias do Quindim não foram feitas. Aliás, nem a Globo fez as histórias do Quindim, com todos os recursos. Então havia coisas que a gente não fazia porque simplesmente não era possível, era humanamente impossível. Mas escolhia também pelo interesse da história, pela oportunidade que dava, pela graça que tinha, porque o humor era importantíssimo, o ritmo rápido, as coisas aconteciam. Em cada história de meia hora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 35 minutos que ela tinha, eu tinha 20, 25 laudas de script, né? Imagino que as 50 minutos da Globo deve ter 10 laudas. Porque é tudo parado, é tudo devagar, vai e volta, é novela, né? O nosso não, era ritmo de Monteiro Lobato, ritmo de Emília, acontecia 1000 coisas em cada história. E isso lhe dava a vibração, né? A trepidação e a graça, o humor. É difícil ser engraçado em câmera lenta. O humor se desgasta totalmente. E quanto à questão da linguagem de Lobato? Como passar Você diz a linguagem falada, o diálogo? Bom, de modo geral, o diálogo de Lobato é apenas muito vivo e engraçado. As malcriações são só da Emília. A Emília é malcriada. Então a Emília era malcriada, mas não pesada. Porque na literatura, a literatura é um outro veículo. A coisa falada pode ficar mais forte, mais pesada do que é no livro. Pode ser mal compreendida. Então, certas coisas, essas violências da Emília, de chamar de negra beiçuda, por exemplo, simplesmente ela não chamava de negra beiçuda, tão simples. Ela chamava de outras coisas. Você não quer falar um pouquinho de cada personagem e o ator que o representou? Isso nós também tivemos uma certa sorte. Havia, assim, uma confluência de circunstâncias, né? Aparecer um Pedrinho como o Davi José, por exemplo. Ele simplesmente baixou lá no estúdio. Um dia chegou um moreninho lá com cara de Pedrinho e disse: eu quero ser o Pedrinho. Eu quero trabalhar aqui. O Júlio olhou para ele e disse: tá bom, vamos trabalhar. Porque não fazia testes, o Júlio. Era no olho, na intuição. Trocava 5 palavras com a criança, já sabia se dava ou não dava, e pronto. Para que ele é psicólogo também, se não funcionasse. Então tínhamos o nosso grupo do TESP, que já era muito experiente, já tinha feito aquele teatro infantil todo para a prefeitura há quase 3 anos. O Júlio também foi diretor do Teatro de Amadores do Sesc. Foi o segundo diretor do Teatro do Sesc. O primeiro foi Décio de Almeida Prado, que depois saiu e entregou para o Júlio. Então já tinha um grupo amador muito bem estruturado, com alguns tipos muito bons. Lúcia Lambertini é dos primeiros tempos, ótima, maravilhosa, né? Única. E que foi a Emília do começo até o fim, sempre foi ela. Apareceu um gaúcho magrinho, narigudinho, esquisito, chamado Hervé Lebon, e o Júlio olhou para ele e disse: é o Visconde de Sabugosa. Já é, tem até voz de Visconde de Sabugosa. Coisa que o Visconde da Globo não tem voz de Sabugosa, não tem voz de Sabugo, ele tem voz de senhor. Tatiana, a falar me dá licença, quem é? Eu não me lembro quando a gente fazia o Sítio do Pica-Pau. Eu não me lembro desse personagem que tem no Sítio do Pica-Pau da Globo, um que fala toda caipirada. Ele não existe, foi inventado. Que é isso? Foi inventado pelo pessoal que
fez a primeira fase, acharam que precisava de um caipirão. Então criaram esse personagem que não existe no livro de Lobato. Ele não existe. Não há, Zé Carneiro, né? Não existe esse personagem, ele foi inventado. Foi criado para a série da Globo. Nós não inventamos personagem nenhum que não existisse. E concentramos a ação mais nos personagens centrais, que eram muito fortes, muito bem caracterizados. A relação entre os personagens muito bem caracterizada a Lobato, coisa que na Globo não tem. O relacionamento, por exemplo, entre Emília e o Visconde de Sabugosa é completamente não lobatiano. O Visconde de Sabugosa é o senhor vestido de sabugo, muito sisudo, autoritário, que se atreve a levantar a voz com a Emília. Imagina se o Visconde de Sabugosa do Lobato jamais desrespeitaria a senhora Dona Emília, que ele a tratava assim. Senhora Dona Emília, a senhora para cá, a senhora para lá, nunca você, jamais. Então o relacionamento era outro. E também a relação dele, ele tinha medo da Emília. Ele era uma relação amor-ódio, amor-medo. A Emília abusava do Visconde de Sabugosa, fazia dele gato sapato, coisa que não acontece na Globo. E é uma relação muito engraçada, né? Muito cômica. Se perdeu isso. Também a Dona Benta, a melhor Dona Benta que tivemos foi realmente a Leonor Pacheco, que era irmã da Lúcia Lambertini. Excelente, suave, ao mesmo tempo enérgica, ao mesmo tempo carinhosa, a Dona Benta de Monteiro Lobato. Não uma Dona Benta assustada como é a da Globo, que diz, ai meu Deus. Imagina se a Dona Benta do Lobato ia dizer, ai meu Deus, alguma vez na vida. Nunca! E você, como Dona Benta? Você também fez Dona Benta, né? Eu fui algumas vezes Dona Benta interina, substituta. Mas muito raro. Muito, muito raro. E mais em palco do que em televisão. Na televisão eu fui mais Princesa Isabel. Toda vez que precisava da Princesa Isabel era eu. E Lúcia e Emília? Fala um pouco da Lúcia lutando com o papel. A Lúcia era uma atriz completa que nunca foi devidamente apreciada. Talvez porque não teve a oportunidade, ela marcou muito como a Emília e não se lembram dela em outros papéis, que ela foi sempre perfeita. Ela fazia velhas e moças, a tia Polly tão bem como a Emília, uma mãe do Pequeno Lorde, uma senhora finíssima, tão bem como a Emília ou a tia Polly, quer dizer, ela fazia qualquer coisa com perfeição. Era uma grande atriz que não foi devidamente apreciada, porque marcou demais a Emília. Marcou demais. Agora, ela foi uma Emília perfeita, porque ela tinha o engenho e a arte e tinha o senso de humor. Ela realmente incorporou a Emília e o Monteiro Lobato. Ela realmente foi a Emília. Tanto que a Renire Oliveira imitou um pouquinho, né? Mas não é a mesma coisa, né? A Lúcia criava muito também em cima do papel. Agora, no começo, ela custou a pegar. Foi uma luta. O Júlio explicou. Júlio mostrava. Era o diretor que mostrava, lembra? Ele mostrava para as moças como piscar os olhos, coquete. Ele explicava e mostrava também. Terminou a fita? No que vocês tiveram? Todo o público, todo mundo, da avó à neta, do avô ao neto, todo mundo assistia. Morria de rir, a Lúcia não podia andar na rua, o Pedrinho aí sabe como é que eles eram reconhecidos em todo lugar. Era realmente muito conhecido. E o que se vendeu de livro, de coleções da obra de Monteiro Lobato, ninguém explica. As pessoas vinham procurar o Júlio para pedir uma apresentação ao Caio Graco, da Brasiliense, para ele deixar vender coleções. Porque eles pegavam uma rua de ponta a ponta e vendiam para todas as casas. Assim. O Chico Visoni, em 1953 ou 54, por aí, ele escreveu um artigo sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem uma frase que eu acho muito bonita, que quando a transmissão se iniciava, a cerca da herdade roceira se alargava e envolvia a cidade inteira. O que você acha disso? É isso aí. É isso daqui mesmo, né? Está muito bem colocado. E parece também que o sucesso da série aqui em São Paulo
terminou ocorrendo também uma coisa igual no Rio de Janeiro? Levaram a série para o Rio? Como é que foi isso? Pediram lá o Maurício Sherman. O Maurício Sherman, que agora está muito na Berlinda por causa do que ele está produzindo, Evita ou alguma coisa assim, não sei, alguma coisa muito acho que importante. Evita, né? Pois é. Ele, que chegou a trabalhar nos nossos programas, ele vinha para São Paulo e participava, de repente, do programa, como ator. E assistia lá as coisas que a gente fazia, ficava encantado. E ele já era produtor no Rio de Janeiro. Então ele pediu o Sítio do Pica-Pau Amarelo para fazer no Rio, porque naquele tempo não havia, não era retransmitido, não era cadeia, não havia, era limitado, era regional cada televisão. Então eles vamos fazer no Rio de Janeiro. Vamos ter uma equipe lá, um grupo para fazer tudo, só não temos Emília. Emília tem que ser a Lúcia. Aí então eu mandei os scripts para ele montou lá uma equipe e a Lúcia viajava, tomava avião uma vez por semana e ia lá fazer ao vivo no Rio de Janeiro. E como é que foi a série no Foi Rio? durante um ano e pouco, foi um sucesso, foi muito bom. Eu assisti uma vez, não era tão bom como o nosso, não tinha os tipos tão bem delineados como os nossos eram. A nossa Dona Benta, o nosso Visconde de Sabugosa. Se bem que o Visconde de Sabugosa lá era um grande ator, era o Elísio de Albuquerque. Era um ator importante. Mas o Ernest era perfeito. Quem fez tão bem como o Ernest, sem ter a mesma cara, mas com o senso de humor até melhor do que o Ernest. Porque é mais criativo. O Ernest era muito dirigido, muito bom, mas muito dirigido. O que é importante também. Mas quem fez um Visconde de Sabugosa perfeito na Bandeirantes foi Everton de Castro. O Visconde de Sabugosa da Bandeirantes foi Everton de Castro, que hoje é um ator importante, conhecido. E o Luciano Maurício? Luciano Maurício foi uma época também, Visconde de Sabugosa, muito bom. Um Visconde de Sabugosa com um humor mais sofisticado, mais irônico. Era o ator, né? Era o homem que ele era. Ô, Tatiana, tem uma história, ou pelo menos eu vi isso num artigo, que por volta de 56, até a CBS americana parece que se mostrou interessada em comprar mas isso não era... série. Essas conversas não eram conosco. Chegaram até houve umas conversas lá, os boatos, mas eu não sei realmente. Chegaram até a afirmar que você já estaria escrevendo, aliás, traduzindo o primeiro episódio, que seria exatamente o Pó de Pirlim-Pim-Pim. Não, estou sabendo disso agora. Mas que houve, assim, uma conversa desse gênero, houve, mas eu tenho muita pena que Monteiro Lobato não tenha podido chegar a vir. Esse trabalho ele teria gostado. Eu tenho certeza. Ele gostava de espetáculo, gostava de cinema, gostava de teatro. Gostava mesmo. Ele era um homem muito interessante. Foi uma das emoções da minha vida, foi conhecer o Monteiro Lobato. Ficou muito entusiasmado, né, com uma adaptação da Narizinho para a ópera que foi feita lá na Bahia, né? Ele foi assistir e ficou feliz, apreciou demais. Achou que seria uma ampliação da obra dele. Sabe como eu conheci o Monteiro Lobato? Foi até uma coisa curiosa. Foi uns 4 a 5 anos antes dele morrer. Morreu em 48, deve ter sido em 43 ou 44. E nós ainda não fazíamos nem teatro nem nada. Apenas o Júlio e eu colaborávamos numa revista chamada Literatura e Arte, uma revista, como o nome diz, cultural, publicada aqui em São Paulo. E o Júlio uma vez escreveu um artigo sobre a literatura infantil de Monteiro Lobato, que ele admirava muito, de que ele gostava muito. Nem se cogitava de teatro ainda, nem de nada, apenas um artigo sobre a literatura infantil de Monteiro Lobato, que ao Júlio interessava a literatura infantil como psicólogo, educador. E saiu esse tal artigo, e uma noite eu atendi o telefone em casa e uma vozinha assim meio seca disse, e a casa do Júlio Gouveia? Disse, aqui é Monteiro Lobato. E eu disse, e aqui é o Rei Jorge. Ali mesmo. Aí ele riu e disse, não, mas é Monteiro Lobato mesmo.
Acontece que eu li o artigo da Literatura é Arte, gostei muito do artigo, gostaria de conhecer esse Júlio. Esse Júlio, posso ir aí? Aí eu disse, só pode, né? Então ele disse, amanhã eu vou aí. Pediu o endereço, era da rua Itacolombi. E amanhã, pontualmente, tocou a campainha, eu abri a porta, e esse que ele estava lá, Júlio abriu a porta, eu estava ao lado. O Júlio abriu a porta, o Lobato olhou para ele e fez assim, na sua idade eu tinha a sua cara. Depois o Júlio fez o Monteiro Lobato na televisão. Fez, tinha sobrancelhas do Monteiro Lobato. E entrou e sentou e foi uma noitada, porque ele era muito engraçado. Ele não era alegre, não era um homem alegre, até pelo contrário, era um homem bastante amargurado, muito crítico, mas era muito engraçado, muito espirituoso. Ele dizia as coisas, a gente morria de rir. Bom, eu sei que um momento interessante daquela visita foi o meu irmão Benjamin, que tinha então 11 anos para 12, e tinha lido e relido e curtido o Monteiro Lobato de todo jeito. Eu chamei, nós éramos vizinhos, morava ao lado, eu disse, Benjamin, vem cá, você não sabe quem está aqui, vem cá. Ele veio e entrou, e eu disse, Benjamin, olha quem está aqui, Monteiro Lobato, esse é o Benjamin. Benjamin abriu uns olhos azuis, apertou a mão dele, levantou a mão e disse, nunca mais vou lavar esta mão. Pois é. E foi assim que nós conhecemos o Monteiro Lobato. Depois disso nos encontramos muitas vezes, estivemos em casa dele, ele de vez em quando vinha à nossa casa, a gente batia grandes papos. Mas ele morreu em 48, quando nós começamos a fazer teatro, foi no mesmo ano. No fim de 48 começamos a fazer teatro. Tatiana, e o tio Candinho, como é que foi a ligação? O tio Candinho nos procurou também por causa do programa. Ele, que era amicíssimo, né, de Monteiro Lobato, ele uma vez nos procurou, telefonou, veio nos visitar. O tio Candinho era o dono do Fontoura, né, do Laboratório Fontoura, Cândido Fontoura. Isso depois do o inventor do biotônico Fontoura. Mas isso depois do Pica-Pau já está no ar na televisão? Depois do Pica-Pau já está antes no ar. Vocês não conhecíamos. Ele que veio nos procurar por causa do programa, que ele ficou muito entusiasmado com o programa, gostou demais e queria patrocinar, né? Foi patrocinador durante vários anos. E aí nos conhecemos, ficamos muito amigos. Ele era uma pessoa também muito interessante, esse tio Candinho. Agora, Tatiana, por que vocês pararam? Por quê? Pararam alguma coisa que você dissesse, porque vocês pararam, eu lembro, foi em 69. Com 4, 5 programas, né, por semana, ao vivo. Havia um seriado, tipo novela, né, novelinha. Nós não chamávamos de novela justamente por causa do ritmo, porque não era espichado, para não pensarem que é uma coisa que barca passa, não sai do lugar. Saía do lugar, cada capítulo saía do lugar, e eram 2 capítulos por semana, e aí eu adaptava livros, romances, como Pequeno Lorde, como Poliana, Heidi, como Nicolas, né, o Jardineiro Espanhol. Foram 12, 13, não sei quantas novelinhas assim. Mas elas tinham no máximo 70 capítulos. Nunca mais do que isso. Então, em cada capítulo as coisas aconteciam, caminhavam, não era arrastado novela, porque ritmo de criança não é ritmo de novela. É um outro ritmo. E o que eu ia dizendo? Por que vocês pararam, deixaram de fazer? Pois é, eu estava dizendo que eram 5 programas. Era o Sítio do Pica-Pau uma vez por semana, era esse seriado 2 vezes por semana, era o Teatro da Juventude, que era um teatrão de 1h15, 1h30, aos domingos, e ainda por cima o Júlio tinha mais outro programa que ele fazia sozinho, lembra? Lições de Coisas, Caminhos da Vida, que era um programa de 15 minutos. Eu lembro. De 15, 20 minutos, que ele falava de lições de coisas, então convidava. Chegou as cobras do Butantã, as formigas lá daquele pesquisador que faleceu agora há pouco tempo, aquele importante das formigas. Enfim, mostrava coisas de todo tipo, navios, bandeiras, todos os assuntos. E isso durante muito tempo. Depois ele mudou para Caminhos da Vida, aí ele falava realmente de psicologia, educação, falava com os pais. E uma época, lembra que ele inventou de ler a Bíblia? Não lembro disso, Tatiana. Porque saiu do jornal que o ator inglês Charles Lawton,
Fazia um enorme sucesso nos teatros, porque ele simplesmente ia para o palco, abria a Bíblia e lia trechos da Bíblia, como um grande ator que ele era, né? E era um sucesso. Júlio disse, mas eu posso fazer isso também, vai ser interessante. E aí ele começou, no domingo de manhã, antes do programa, ele lia um trecho da Bíblia, hora do Velho Testamento, hora do Novo, e sabe que ele tinha uma voz muito bonita e fazia isso muito bem. E começaram a chamá-lo de reverendo lá na Tupi. E ele era muito, e o Júlio era uma figura muito bonita, né? E voz linda, né? Ele tinha uma voz muito... Tinha e tem ainda aquela voz bonita. Mas então, com 5 programas por semana. Isso durante, sei lá, 12, 13 anos na Tupi, né? Olha, Tatiana, só um parentezinho para a gente ficar na brincadeira um pouquinho. Eu quero te perguntar uma coisa. Hoje, a minha mulher, eu pergunto muito para minha mulher, quando eu estava aí fazendo cinema, teatro, não sei o quê, não tem ciúmes do Davi, não? E o Júlio, que aparecia muito na televisão, você não tinha ciúme dele, não? Porque ele era muito bonito. Muito bonito, e você imagina famoso daquele jeito? Famoso, bonito. Nossa, as meninas se penduravam nele. E como é que você... O telefone em casa não parava. Se eu tivesse ciúmes, eu já estava morta e magra. Não podia me dar esse luxo, viu? Mas não então, Tatiana, então você estava falando muitos programas assim... Sabe do que eu tinha ciúmes do Júlio? Quando ele ficava jogando xadrez, por exemplo, 5 horas no domingo, eu ficava louca da vida. A única hora que tem, mas isso foi antes da televisão e do teatro, porque depois nunca mais teve domingo para jogar xadrez. Não havia mais tempo. Mas não havia esse tipo de problema, não. E vocês pararam, então, por quê, Tatiana? Assim? Pois é. E quando chegou lá para os idos de 63 e tal, começaram a entrar muito as agências. Porque a nossa agência éramos nós mesmos, nós não tínhamos agência. Até as propagandas a gente bolava sozinho. Né? E não fazia muita propaganda. Lembra que era a apresentação, havia um intervalo no meio que era útil. Era a merenda do próprio sítio, lembra? Como é que era? Era incorporado ao programa. Como é que era esse comercial dentro do próprio sítio? Porque havia uma hora de merenda. No próprio Monteiro Lobato, não era propriamente a merenda, mas havia os bolinhos da tia Anastácia, havia a cozinha da tia Anastácia, era personagem, a cozinheira e a cozinha dela, os quitutes. Então, era eu, que inventava essas coisas era eu. Disse, vamos incorporar, vamos fazer uma merenda, porque sempre os patrocinadores eram coisas de comer. Era biscoito, era sorvete, era chocolate, era completo puretas, que era uma bebida. Quase sempre eram produtos alimentícios. Então vamos fazer a merenda. Vamos, uma certa hora, onde quer que estivessem, porque isso acontece no livro. Eles estão na viagem ao céu e de repente está na hora do jantar, a dona Benta dá um berro, como diz o Monteiro Lobato, dava um berro, já para casa cambadinha, e eles vinham de qualquer lugar para casa. Então vamos aproveitar isso para um intervalo para merenda, e na merenda, dentro do próprio programa, se for caso de tomar sorvete, toma sorvete, se for completo puretas, é completo puretas, se for chocolate, chocolate, se for biscoito, é biscoito. E aí a Lúcia inventou aquele negócio do biotônico fontura, de falar o biotônico fontura. Daquele jeito, biotônico fontura, com uma linguinha. Então foi incorporado, fazia parte tinha um diálogo, acontecia alguma coisa e era o marketing que fazia. Agora, hipocritamente, nós fazíamos as claras. E sem interromper o programa, entende? Quer dizer, até o comercial entrava dentro do espírito de estava Monteiro dentro Lobato. do programa, com um diálogo dentro do espírito, etc. Enfim, acontece que no fim o negócio começou a mudar, a ficar muito industrializado e comercializado e a crescer, né? É um tipo de progresso, entre aspas. O videotape surgiu em 62, surgiu o videotape, 63. começaram a dar palpite, a querer dar palpite, porque o Júlio não aceitava palpite, como eu comecei a dizer, nós não tínhamos contrato, e talvez por isso éramos muito respeitados. Ninguém
impunha nada. Júlio tinha carta branca, então ele fazia o que queria, do jeito que achava que tinha que ser feito, encomendava os cenários, enfim, fazia as coisas como ele achava que devia ser dentro da ideia educacional, formativa que ele tinha, que era para isso que ele estava fazendo televisão, não era para ficar rico com isso. Hoje talvez até tivesse ficado, mas naquele tempo chegamos até a ter prejuízo, porque a produção às vezes não dava para o que ele recebia de produção, às vezes nem dava para cobrir. No fim já dava, né? Mas no começo até não dava. Então ele queria fazer daquele jeito dele como ele achava certo. No que eu começasse a meter a colher torta lá, ele já começou a ficar irritado. E um dia que alguém disse alguma coisa que queria que fosse assim e não assado, ele disse, tá tudo muito bem, amanhã eu não venho mais. Acabou desse jeito. E não veio mais. Quer dizer, havia contrato da emissora com o patrocinador, claro que tinha que continuar, mas ele tinha assistentes, tinha gente para continuar, o próprio Ernê, o Felipe Wagner, tinha gente lá para tocar até acabar os contratos, sem maiores percalços. E voltou e disse, agora, se é para darem palpite e eu não fazer o que eu quero, eu posso voltar para o consultório que eu faço o que eu quero lá. Tatiana, uma última coisinha que eu queria te perguntar, não sei se você já falou sobre isso, alguém te perguntou em alguma entrevista, a respeito do prêmiozinho que mensalmente o TESP dava. Isso também era dentro da ideia educacional do Júlio. Nós éramos uma equipe muito coesa e muito, todo mundo dependendo de todo mundo, porque realmente, quando era tudo feito ao vivo, e tinha que entrosar a sonoplastia, a música com a luz, com a entrada da câmera, era um negócio assim, numa precisão matemática, cronometrado, preparado, planejado e funcionava mesmo. E todo mundo era importante e o programa dependia de todo mundo sentia isso. E o Júlio fazia sentir até o cabo man, até o varredor do estúdio. Uma vez ele fez uma pré-eleção para o varredor para mostrar para ele como ele era importante, que se ele não varresse aquele toco de cigarro que estava lá, a câmera passava por cima e trepidava a câmera e estragava a cena. Sempre me lembro disso. E o homem se compenetrou de que era uma responsabilidade dele se estragasse a cena, trepidasse a câmera, porque ele não varreu aquele toco de cigarro. E é verdade. Era até verdade, não era nenhum exagero. E aí vocês instituíram esse prêmiozinho? E aí o Júlio instituiu um prêmio do camarada do mês. Era um elefantinho, porque... o elefantinho. Por que o símbolo do TESP eram 2 elefantes? Eram 2 carinhas de elefante, uma risonha e uma triste. Eram as máscaras da comédia de tragédia. Por sinal que foram desenhadas por Berko Udler, que foi um grande artista plástico e publicitário. Já faleceu. Por quê? Porque o Júlio, do meio de todos esses acontecimentos, de repente herdou uma casa da mãe dele, um enorme casarão lá na Liberdade, até muito linda a casa, construção do Ramos de Azevedo, assim, uma casa muito fina, com vitrais e coisas, mas era vinculada, estava decadente, toda estragada, toda velha, a gente não tinha dinheiro para consertar aquilo, não dava para vender porque era vinculado, não dava para fazer nada com aquilo lá. Então foi batizado, evidentemente, de elefante branco. Porque todo mundo conhece a história do elefante branco, que não dava para fazer nada com ele. E aí o Júlio disse, nós podemos ensaiar lá, vamos fazer a nossa sede lá. E instalou-se lá a sede do TESP, Teatro Escola de São Paulo, numa enorme casa, com uma sala para guarda-roupa, com uma sala para ensaios, maravilha. E foi lá que eu conheci vocês. Pois é. Então... era o TESP, Teatro Escola de São Paulo, com o símbolo dos 2 elefantes brancos. E aí todo mês um do elenco ou um então, maquinista? O troféuzinho do prêmio, o camarada do mês, era um elefantinho. E o que estava escrito? O camarada do mês. Não, e tinha um versinho assim. A vida, se não me engano, a vida é uma arte para ser vivida. Alguma coisa nem assim. me lembro mais. Eu sei que, como a equipe era grande, o grupo de amadores era grande, amplo, porque como havia pouco tempo para ensaios, a gente tinha que ter tipos. Physique du rôle. Eu cheguei a pegar gente na rua. Você acredita que eu cheguei a abordar o ilustre desconhecido na rua, porque achei ele com cara de Nero? Nós precisávamos do Nero para o Cemitério do Pica-Pau Amarelo. Lembra quando foram para a Grécia, para Roma? Para Roma Antiga?
E nós precisávamos de um Nero que fosse um homem grande, com uma cara de romano e tal. E nós não tínhamos um tipo assim. Disse, como é que vamos arranjar? E eis que eu ando da rua Barão de Itapetininga e vem ao meu encontro um senhor assim, gordo, bonito, assim, com moreno, com perfilzão e tal. Uma idade assim de uns 40 anos. Eu disse, está lá o nosso Nero. O que eu faço? E eu simplesmente cheguei para o homem e disse, o senhor me dá licença? O senhor conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão? Eu desconheço, assisto sempre. Ele disse, olha, nós estamos precisando do senhor para fazer o Nero lá. O senhor toparia fazer o Nero? Ele disse, mas eu não sou ator. Mas eu disse, nenhum de nós é ator, somos todos amadores. O senhor não quer fazer o Nero? Eu disse, eu quero experimentar, vou experimentar. E foi lá, chamava-se Sucupira, o homem. Até hoje. E foi o nosso Nero durante vários programas. Então, nosso grupo se ampliava desse jeito. Aparecia um tipo, a gente chamava, porque já tinha a cara do personagem. E o Júlio ensaiava, o cara saía-se bem, no fim. Então era um grupo grande de atores, era um grupo grande de auxiliares, o pessoal do estúdio que participava ativamente, né, os cenógrafos, os sonoplastas, iluminadores, câmeras, todo mundo, na hora que tocava aquela campainha, que passava aquela eletricidade lá e ficava tudo tenso, né? Porque todo mundo dependia de todo mundo para funcionar. Então era muito importante esse espírito de cooperação e de responsabilidade e de camaradagem. Cada um depende do outro, todo mundo tem que ser o camarada. E todo mês, então, se elegia o camarada do mês que se destacou por companheirismo, cooperação, colaboração, etc, etc. E dava-se então um prêmio diante das câmeras. O camarada do mês recebia o elefantinho. Tatiana, eu tenho mais duas perguntas só. Uma, que você falasse um pouco da Benedita Rodrigues, que conheceu pessoalmente Lobato, e como foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Bandeirantes. Como é que correu essa série, né? Bom, Benedita Rodrigues, quem nos falou dela foi a própria Dona Purezinha. Disse que conhecia uma senhora negra, com cara de tia Anastácia, gorda, simpática, com um sorriso bonito, que chegou a trabalhar na casa deles, que conheceu Monteiro Lobato quando moça. E nós procuramos essa senhora, que não era atriz, nunca era cozinheira. Era realmente uma tia Anastácia lindíssima, né? Bonita, com um sorriso lindo, uma simpática, com uma gargalhada gostosa, né? Dava aquela risada gostosa. E o Júlio a preparou, ensaiou, e ela foi, de ponta a ponta, do começo até o fim, ela foi uma tia Anastácia perfeita. Nós tivemos várias Dona Bentas, até acertar com a Leonor, que foi perfeita também. Tivemos alguns Viscondes de Sabugosa, até acertar com o Ernest Lebon, que ficou até o fim. Pedrinhos, tivemos alguns, eles cresciam e mudavam de voz. Eles tinham essa péssima mania. Mas quem durou mais mesmo foi o Davi José. E não sei se ele disfarçou a voz, não sei o que foi. Mas ficou vários anos. No final, Tatiana, já, quando eu estava com 17 anos, era difícil gritar, Emília! Porque a voz rachava. Pois é. A Narizinho foi sempre a mesma, a Emília foi sempre a mesma. Foi um grupo muito, muito homogêneo, muito. Eles já eram os personagens, já nem representavam mais. E qual foi a pergunta mesmo? O Sítio na Bandeirantes. Ah, sim. E quando saímos da Tupi, continuou ainda o sítio há algum tempo, até terminar o contrato, continuaram os outros programas também. Mas alguns anos depois, uns 5 anos depois, porque saímos em 63, os programas correram ainda até 64, 65, e depois parou. A Lúcia continuou a fazer, mas ela fez na cultura, dublado, foi um negócio meio diferente. E depois parou. Nesse meio tempo o Júlio teve um infarto, e aconteceram 1000 coisas, mas aí a Bandeirantes entrou com muita força e veio um dos diretores de TV que foi da Tupi, Antonino Seabra, inventou de querer fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo
na Bandeirantes e veio procurar o Júlio numa comissão, né, umas 5 pessoas lá da Bandeirantes, para passar uma cantada do Júlio para voltar para fazer o sítio na Bandeirantes, já todos os dias, não uma vez por semana, em videotape. E eu e o Júlio não queria, mas tanto fizeram, tanto pediram, imploraram, que disse, tá bom, vou tentar. E ficou 14 meses. Mas aí já em videotape todo dia, porque quando era feito ao vivo era muito bem preparado, muito bem planejado, a coisa funcionava assim lindamente. Para fazer todo dia já era uma coisa mais... Mas como era videotape, acharam que daria certo. Júlio não gosta de videotape, não gostou de trabalhar com videotape, porque o pessoal afrouxou, né? Se entregou. Veja, nós tínhamos muito ensaio, o Davi está aqui para não me deixar mentir, preparava-se muito, mas quando você entrava no estúdio, tocava aquela campainha, um programa de meia hora durava 30 minutos, por coincidência. Já com o videotape, o programa de meia hora levava 4, 5, 6 horas de gravação. E o Júlio ficava irritado, ele ficava louco, porque o pessoal não decorava, achava que, não, para, começa, gruda um pedaço do outro. Tipo cinema videotape, ele não gostou. E realmente não tinha, eu acho que não foi um programa ruim, foi bom programa, mas não foi tão vibrante como o da Tuti. Não foi a mesma coisa. E não tinha a mesma equipe também. O que tinha de muito bom lá era o Visconde de Sabugosa, novo, que era o Everton de Castro, e que foi uma coisa muito engraçada como ele apareceu lá. Eu tinha visto o Everton de Castro numa peça infantil, quando ele não era ninguém, ele era um menininho, ele devia ter uns 17 anos, e eu vi numa peça infantil de uma professora, Ivonete Vieira, que fazia um teatrinho infantil e me convidou para assistir, e havia um menino lá que eu achei ótimo. Olha que menino talentoso, jeitoso. Depois esqueci, não sabia nem o nome dele. Nem o nome eu sabia. E quando fomos formar a equipe do sítio da Bandeirantes, o Ernê já estava muito doente. O Ernê ficou muito doente e nunca mais pôde trabalhar. E tínhamos todo o grupo, toda a equipe, e não tinha Visconde de Sabugosa. Não tinha que não tinha. Não achávamos ninguém. E eu disse, Júlio, eu vi um menino um ano atrás, numa peça infantil, que eu acho que ele faria porque talento exuda por todos os poros, mas eu não sei nem o nome dele. Eu não sei nem como procurar. E estava faltando uma semana para começar e nós não tínhamos Visconde de Sabugosa. Bom, era um domingo, estávamos em casa e toca a campainha e eu desço e quem está naquele portão? Esse Everton de Castro, com uma menina, que eu não o conhecia pessoalmente, que ele não me conhecia, ele não sabia de nada. Eu não sei que parapsicologia foi essa, que ele apareceu na porta da minha casa, não sei o que ele queria perguntar, sabe? Ele queria saber alguma coisa. Ele entrou e disse, você não é aquele menino que trabalhou na peça da Ivonete Vieira? Ele disse, sou. Eu disse, você não quer ser o Visconde de Sabugosa do sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu disse, ele só queria, né? Você pode imaginar. E aí ele ficou 14 meses, todos os dias. E se lançou, né? Ficou conhecido, começou a ser convidado. E ele é realmente um grande talento. Aliás, eu acho que da minha geração aí é o maior ator brasileiro. Eu acho. Eu acho também. E você sabe, vi ele numa peça infantil fazendo não sei que bobagem lá e disse, esse é um talento, esse menino. E falei pro Júlio, eu não sei nem o nome, não sei nem como procurar. E eu tive, aliás, você falando no Everton, olha só, Tatiana, eu tive recentemente um outro contato com o Monteiro Lobato, que foi na TV Cultura o ano passado, o ano retrasado, eu dirigi o Comprador de Fazendas, num teleconto em 5 episódios, com o Everton fazendo o Trancoso, né? É o comprador, né? O comprador, isso. Na nossa versão do Comprador de Fazendas que fizemos no Teatro da Juventude, que foi muito boa, este personagem era o Amândio Silva Filho. Era um grande comediante, era gaúcho também, era um dos gaúchos que baixavam. Os gaúchos baixavam lá no TESP. O Guilherme Correia apareceu lá no TESP. O Amândio veio direto para o TESP. Eles começaram todos lá. Deslancharam. Tatiana, uma última coisa.
Quantos scripts ao todo você escreveu baseados no sítio, no Monteiro? Mas no sítio não foram tantos assim, foram uns 300 só. Nossa, Não, porque eu, por exemplo, das novelinhas lá, 14 novelinhas com 60, 70 programas cada uma, do mesmo tamanho, de 35 minutos, era mais do que 300. Do sítio eram 300 porque quando eu chegava nos 300, e 300 uma vez por semana são 3 anos, são 6 anos. Né? Fizemos 2 vezes, 2 rodadas da Capo, como atualizações, né? Você quer falar alguma coisa da transposição da Emília no País da Gramática? Por que você fala nisso? A gramática mudou, né? Hoje não teria que ser modificada. Mas eu acho que foi muito engraçado fazer a Emília no País da Gramática, porque fizemos personificados os personagens da gramática, né? A própria dona gramática, a dona sintaxe, né? Realmente foi muito curioso. As letrinhas eram crianças. Fizemos, por exemplo, um capítulo chamado O Palavrão. No tempo que não se usava palavrão. O capítulo se chamava Escandalosamente, para grande susto dos telespectadores, chamava-se O Palavrão. Então havia toda uma conversa sobre o palavrão e tal, e no fim chegava à conclusão que o palavrão é uma palavra muito grande. Então diga um palavrão. Então o palavrão, o Visconde de Sabugosa disse, inconstitucionalissimamente era um palavrão. E foi feito de letrinhas, as letrinhas eram todas criancinhas, com a letra no bumbum. Foi muito engraçado, poderia-se dizer que é um capítulo, uma história inviável em televisão. E nós fizemos uma brincadeira muito boa com a gramática. Por exemplo, os barbarismos, eram uns bichos assim dentro de gaiolas, umas feras. Provincialismo era um caipira. A dona etimologia. Nos divertimos muito com a gramática, foi muito engraçado. Não sei porque você gostou muito, Achou graça na gramática? Não, a gramática eu não devo ter assistido, Tatiana, mas é que eu vi as fotografias, né? Então me marcou muito recentemente as fotos do País da Gramática, né? Tatiana, mais alguma pergunta? Como você vê o sítio da Globo hoje? Isso é uma pergunta que não é muito ético eu responder. Né? Bom, eu vou dizer uma coisa. Quando anunciaram que a Globo ia fazer em videotape, com todos os recursos, com o colorido, com as coisas lindas todas, disse, puxa, vai ser uma beleza, que bom. Vai voltar o sítio, e vão poder fazer o que a gente não podia fazer, né? As trucagens que a gente conseguia fazer eram só uma parte do que potencialmente se poderia fazer com o equipamento eletrônico moderno e tal. Pensei, bom, vai ser uma maravilha. Mas o começo foi um desastre, né? Agora melhorou. Com o Marcos Rey, enfim, aprenderam algumas coisas. Mas no começo foi desastroso, porque resolveram melhorar Monteiro Lobato, né? Modernizar, entre aspas. Então não deu certo, né? No começo foi muito ruim. Agora está, pelo menos é um programa bonito, rico. Né? Tatiana, se você fosse convidada novamente para voltar a fazer televisão, as fábulas animadas, alguma coisa, como é que você vê isso? Não sei, viu? Eu sou mal acostumada, porque com o Júlio a gente trabalhava tão entrosado e tínhamos tão as mesmas ideias, tanto, e aquele senso de ritmo e de humor, que eu teria medo de que saísse tudo pior do que eu fiz, quando com o Júlio tudo saía melhor do que eu fiz. Eu sempre tinha surpresas agradáveis, quer dizer, eu escrevia imaginando coisas e no fim saía melhores ainda. E podia conversar com ele, né, trocar ideias, sugerir. Agora, não sei não. Porque, Tatiana, você tem tudo isso, não tem? Você tem arquivado, você tem... Tenho a maior parte. Poliana, Heidi... Mas foi feito, fizeram, por exemplo, Poliana no Rio de Janeiro com o meu script. No Rio de Janeiro, o Fábio Sabag, quando tinha o Teatro Troll, lá, durante 10 anos, e o Fábio Sabag aprendeu conosco aqui, ele participou dos nossos programas, não sei se você se lembra. Não lembro. Ele chegou a fazer o faraó, até raspou a cabeça para fazer o faraó.
E fez vários programas aqui conosco, pegou o jeito do Teatro da Juventude, né? E quando foi para o Rio, arranjou um contrato com a Troll de Brinquedos. Durante 10 anos fez um teatro Troll, tipo Teatro da Juventude, com cerca da metade dos scripts meus daqui, que eu mandava para lá e ele montava lá. Eu não sabia disso. Foi um programa rico, muito badalado, foi um programa importante lá durante 10 anos, não foi pouco tempo. Então ele fez muitos dos meus scripts, mas muitos mesmo, dezenas e dezenas dos scripts nossos do Teatro da Juventude, que lá não eram conhecidos porque era tudo regional. Depois, agora, né, seria tudo transmitido para o Brasil inteiro, mas naquele tempo não. Pegava só São Paulo, algumas cidades do interior. Uma vez, o programa importante, quando foi do 4º centenário de São Paulo, a Tupi queria fazer um programão, porque ia ser retransmitido, havia uma estação retransmissora e seria a primeira retransmissão para o Rio de Janeiro, de televisão. De São Paulo para o Rio, e seria então a comemoração do 4º centenário. E o programa a quem pediram, o Júlio Gouveia. Foi o programa do 4º centenário. Pediram um herói de São Paulo. Uma história sobre um herói de São Paulo. Aí o Júlio sugeriu, vamos fazer a história, não um herói guerreiro, não um herói bandeirante, não um herói comum, vamos fazer um herói humanístico, vamos fazer um médico. Vamos fazer a história de Emílio Ribas. Emílio Ribas, que foi o antecessor do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz ficou com a fama, mas quem começou tudo aquilo e quem experimentou em si mesmo a febre amarela foi Emílio Ribas, paulista, né? E a viúva de Emílio Ribas ainda estava viva. Aí nós fomos lá conversar com a velhinha, com os parentes, arranjamos material de montão, histórias, casos, e escrevi uma telepeça de 2h20 sobre a epopeia do Emílio Ribas. E o Júlio fez o próprio papel, o próprio personagem. Porque como médico e cientista, ele estava com muito medo que errasse a fala. Então eu acho que eu confundi. E ele era até parecido. Eu acho que eu confundi aquela hora que eu falei que ele fez um monte. Mas eu acho que ele fez o Lobato também, não fez? Fez. Então tá certo. Ele fez o Lobato e fez o Monsenhor dos Castiçais de Monsenhor porque faltou, porque o Dionísio de Azevedo não apareceu na hora do programa. Você lembra disso? Não, eu lembrava bem do Júlio. Agora você falou do Emílio Ribas, eu lembrei que ele fez o personagem, ele dirigiu e fez o personagem, o papel do Emílio Ribas. E isso foi a primeira retransmissão de um teleteatro de São Paulo para o Rio e foi comemoração do 4º centenário. Foi assim, a glória. Tatiana, eu te fiz essa pergunta aí, porque você sabe que eu volta e meia eu tô te indicando, né, pra coisa aí. De repente a gente... amigo da onça. Viu? Porque eu quero recuperar isso. Mas, Tatiana, eu te fiz a pergunta porque eu sinto hoje na programação para criança na televisão uma carência enorme. E com esses desenhos animados aí. O que você acha disso tudo, Tatiana? Claro, são outros tempos, muita coisa. Até a gente tem que acompanhar o tempo que está aí. Mas eu sinto que a televisão brasileira não tem uma programação definida, voltada para a criança. Aquilo que nós fizemos, ninguém mais vai fazer nunca mais, porque simplesmente não há condições materiais, não é possível. Aliás, nunca ninguém fez, nem naquele tempo. Naquela época, nos anos 50, veio aqui uma educadora francesa, Sônia Cabot, me lembro dela, e que era especialista em televisão educativa e teatro para crianças, e uma celebridade, veio aqui, assistiu a alguns dos nossos programas, está num daqueles recortes que eu tenho guardado, que no mundo inteiro ela não viu nada semelhante, um trabalho desse tipo, era antes do videotape, né? Quer dizer, esta periodicidade, quer dizer, realmente 4 programas por semana, com este nível e com esse respaldo educacional, formativo, cultural, etc. Ninguém faz isso. É uma loucura, não dá para fazer. Agora, a gente fez pelo mesmo motivo porque o Duque de Wellington ganhou a Batalha do Waterloo. Ele não sabia que era impossível derrotar Napoleão. Nós não sabíamos que era impossível, então fizemos.
Foi também uma confluência de circunstâncias, assim. Aconteceu esse entrosamento entre o Júlio e eu, aconteceu nós termos uma equipe já muito treinada, com gente muito boa. Aconteceu, calhou. E esse entusiasmo todo, né? E o Júlio largou tudo, fechou o consultório só para fazer isso. No fim era só isso, vivíamos só disso. Agora é difícil. Agora, hoje, pode-se fazer coisas tão boas ou melhores, mas tem que ser feitas antes, né? Tem que ser gravadas, tem que ser preparadas, tem que ser... Faça coisas lindas. Mas o que custa hoje? O que custaria? Veja você, 1, 2, 3, 4, 3 horas de teleteatro por semana. 3 horas? 3 horas de teleteatro por semana. O que custaria hoje em dinheiro isso, em cruzeiros? Já pensou? É impossível. Né? Tatiana, se você fosse solicitada, suponhamos, pela Globo, a dar uns conselhos para melhorar o sítio do Pica-Pau Amarelo, o que é que você diria? Imagina. Nessa hipótese. Jamais. Eu diria o que eu acho como eu sinto que deve ser o sítio do Pica-Pau Amarelo, claro. Mas não vão me pedir opinião, não. Não há perigo. Talvez alguém perigo. querendo montar uma coisa semelhante para fazer a concorrência da Globo. É outro espírito, outra coisa, né? É um outro jeito. O Marcos Rey, que está fazendo as adaptações agora, é um homem muito inteligente, muito espirituoso, ele tem muito senso de humor, e os scripts dele são muito melhores do que os dos primeiros dois, mas nem sem comparação. Mas é novela. No começo havia uma equipe muito grande, né, para adaptar os textos. 500 pessoas tinha lá. Agora reduziu, uma coisa como 500 coisa pessoas. De muita gente. E queriam fazer uma coisa muito importante, muito bem feita, então tinha psicólogo, sociólogo, antropólogo, pedagogo, não sei o que gogo. Tinha tanta gente dando palpite que o coitado do escritor se perdia. Agora, nós éramos o nosso próprio psicólogo, sociólogo. É o que eu estava te falando, né? Juntou uma equipe enorme para definir o que é a criança, o que é e cheios de preconceitos, cheios de bobagens, cheios de ideologias. E esqueceram o fundamental, que é a obra e o autor. Entende? Que é o que fica e que vai ficar sempre. Mas, tipicamente, no primeiro ano, os adaptadores fizeram umas coisas incríveis, porque não entenderam Monteiro Lobato. Simplesmente não sacaram Monteiro Lobato. Assim como tiraram o pó de pirlim-pim-pim, achando que podia induzir ao uso da cocaína, eu acho que foi isso, né? Por que não o rapé? Podia ser rapé, por exemplo, para explicar. Assim também pensaram uma porção de caraminholas, né? De bobagens. Então, por exemplo, uma das coisas que eu até escrevi um artigo sobre isso, que é agora citado 1000 vezes, até em tese de doutoramento, em que eu disse que uma das coisas bem boladas do Monteiro Lobato do sítio do Pica-Pau Amarelo é que ele não pôs pai nem mãe nessa história. Porque pai e mãe, vivam eles, são ótimos, mas são elementos coartadores. É obrigação deles, coitados. Eles têm que educar. Então, eles inibem. E a relação de criança com pai e com mãe, por melhor que seja, é sempre uma relação, há um estresse. Aí faz parte do mistério da vida, né? Claro. Essa relação. Agora, a relação com a avó, ou com o avô, é muito mais descontraída, muito mais suave. Especialmente uma avó como a Dona Benta, que é a encarnação de todas as virtudes, né? Maravilhosa, né? Então, ele não matou pai nem mãe, a gente nem sabe onde estão os pais do Pedrinho e Narizinho. Ele tem até se chama Antonica, né? A mãe do Pedrinho, né? Mas ela não aparece, ela está lá na cidade, ela não atrapalha. E eu achei isso uma das grandes sacadas do Monteiro Lobato. O que o adaptador faz? Primeira coisa que ele faz é pôr a Antonica em cena chata como a mais chata das mães.
Não faça isso, não faça aquilo, pé de dedo existe. Mas sabe o que é, Tatiana? É aquilo que você falou. Você e o Júlio faziam um teatro que não era para fazer a cabeça de nenhuma criança, assim, para abrir a cabeça. Acontece que a Globo faz o Pica-Pau para fazer a cabeça dos pais, não dizer nada para as crianças, entende? É porque faz a cabeça dos pais. Eu não diria isso, por exemplo, do Marcos Rey. Marcos Rey é muito bom. Mas esse tipo de coisa, não sacaram, não entenderam Monteiro Lobato. É aquele senso crítico do Monteiro Lobato, aquela gozação do Monteiro Lobato, eles achavam que era falta de respeito e tem que ser respeitoso. Então, uma coisa é simplesmente não pôr a Emília dizendo negra beiçuda para... Mas tirar o humor, tirar o senso crítico, tirar esse questionamento de tudo, que é uma das coisas mais importantes do Monteiro Lobato, mata a história, né? Isso foi no começo foi muito ruim. Agora tá melhor, tá uma novela assim bonita, né? Você assiste regularmente? Não, eu não assisto nada regularmente. Vejo televisão de vez em quando, procuro no programa o que me interessa. Além disso, eu tenho um canto de poltrona, você viu lá em casa, que eu fico naquele canto com o meu livro e com o olho eu vejo de vez em quando a televisão, mas com o outro eu estou lendo. Há programas bons, existe. Agora, para criança, não fazem melhor, eu não sei porquê. Podem fazer. É possível. É mais fácil comprar enlatados por desenhos animados. É mais simples. Não tem problema trabalhista. Lina, você gostaria de dizer alguma coisa? O próprio desenho animado podia ser melhor. Poderia ser mais bem escolhido, poderiam pôr... Existe aqui, né, aqueles desenhos europeus maravilhosos canadenses. Não põe isso. Põe os mais, assim, mais desinteressantes, mais... Compram em pacotes, né? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto. Davi? Não. Então, é isso aí. Nós vamos encerrar esta sessão agradecendo com o maior carinho, com o maior entusiasmo o depoimento de Tatiana Delinck, que foi maravilhoso e deu uma ideia do que é um trabalho feito com idealismo, com inteligência, com amor, com dedicação total, um exemplo maravilhoso para os que puderam conhecer e que vai servir também para os que vierem a ter conhecimento através dessa gravação. Agradecemos também os entrevistadores, Davi José e Flávio Porto, que fizeram perguntas muito interessantes e permitiram que a Tatiana revivesse com grande satisfação esse trabalho maravilhoso que ela desempenhou. E o Pedrinho também reviveu, não é? Com muita emoção, essa fase bonita da sua não contei infância uma coisa e curiosa, adolescência. Não contei uma coisa curiosa. Deixa eu acrescentar, só rapidinho. Já existia censura, uma certa censura naquele tempo. Tinha que se mandar os textos para serem aprovados no departamento de censura. Os nossos textos, depois dos primeiros tempos, vinham carimbados sem serem abertos. Eles nem abriam mais, já sabiam o que era. No plaquete, trabalho. E chegou a tal ponto que o juiz de menores, aqui em São Paulo, uma vez procurou o Júlio e disse: o senhor não quer ser meu representante da Trinitofia? Delegado do juiz de menores. Porque não só ele não era controlado, como ele achava que com ele lá não precisava ter trabalho. Desse jeito. Bom, o engraçado era também que a gente recebia muita carta, muito prêmio. Todo ano a gente ganhava prêmio, né? Estou cheio de troféus lá. Mas cartas de reconhecimento de associações é engraçado. Católicas, protestantes, ortodoxas, judaicas, cívicas, assim, associações cívicas, cívica feminina, não sei o quê, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, de todo lugar a gente recebia testemunhos de agradecimento por trabalho educacional e cultural, etc, etc. E cada um achava que era especial para ele. E é a tal coisa que o Davi aqui falou, era o apoio nos valores universais. Né? E que estão fazendo falta, Tatiana.
esses valores universais, essas coisas já adquiridas, que eu acho até, eu brinco com meus amigos, porque, Tatiana, veja a minha formação, vida artística desde menino com vocês, depois entrei na carreira profissionalmente, depois viro sociólogo, depois faço tese de sociologia da arte, e depois viro um pouco economista e volto para a arte e tal. Agora o que eu sinto, eu me lembrei, eu estava vindo para cá agora no táxi para essa entrevista com você, e eu me lembrei do Sartre quando morreu, aquela entrevista que ele deu a um dos discípulos dele que ficou o último ano recolhendo o material dele. Denis, um negócio assim. Eu me esqueci o nome. Eu tenho essa entrevista. Foi publicado, os jornais publicaram aí. E, Tatiana, ele disse, você sabe, ele criou uma agência de esquerda, uma agência contra o sistema, investiu ali, ele tinha o Nouvelle Observateur, a revista, o Temps Moderne, entende? A revista. E todo o trabalho em literatura dele, marxista, um sujeito de posições definidas, e termina a vida declarando, olha, o que eu acho que falta, e grande filósofo, que acho que falta para o homem, é descobrir uma nova moral, ou recuperar certos valores que estão por aí, e adaptá-los hoje, porque do jeito que está indo, você entende? Acaba tudo, não tem mais, precisa de critério. Agora, as crianças, sobretudo, eu sinto isso hoje, que é essa falta de apoio nesses valores. E criança tem o senso moral próprio muito aguçado, o senso de justiça muito forte. Naturalmente tem, naturalmente. É aquilo que a gente estava falando. Tá aí, eu, às vezes, brinco com os meus amigos e digo assim, olha, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Eles dizem, mas você, falando isso, você nunca foi religioso, você nunca fez... Tem nada que ver. Mas não tem nada que ver. Eu acho que tem algumas coisas fundamentais que a criança tem naturalmente. Que tem toda a literatura, toda a fábula, todo o teatro clássico, tem, porque é feito da mesma matéria. Então, esses valores como justiça, liberdade, amor, generosidade, respeito ao indivíduo, respeito ao ser humano, uma série de coisas que são coisas que estão aí... Que são realmente eternas e sem as quais não há possível uma vida em sociedade, uma vida gregária, que o homem é um bicho gregário, tem que viver em sociedade. E é isso que eu sinto muita falta hoje em termos de programação para a televisão, é se voltar a isso, é que de repente ficar falando de justiça e liberdade, aí isso já toma uma conotação, de repente ficar falando em amor já toma outra conotação. Porque você não tem que jogar palavras abstratas para cima da criança, justiça, liberdade e amor. Tem que mostrar uma história onde elas apareçam sem o nome. Sem o nome, sem o nome exatamente, porque elas têm isso naturalmente. Pois é. Mas essa era a ideia mesmo. É isso aí, minha gente. Bons tempos. Então, renovando os agradecimentos, encerramos esta tarde muito valiosa. Muito obrigada. E muito obrigada a vocês. Muito obrigada.